Olá, pessoal. Hoje resolveremos algumas questões da prova de Física de 2016, Caderno Azul. A primeira questão da prova no Caderno Azul é a questão 47, que diz o seguinte: a usina de Itaipu é uma das maiores hidrelétricas do mundo em geração de energia, com 20 unidades geradoras e 14.000 megawatts de potência total instalada. Apresenta uma queda de 118,4 metros e vazão nominal de 690 metros cúbicos por segundo por unidade geradora. O cálculo da potência teórica leva em conta a altura da massa de água represada pela barragem, a gravidade local e a densidade da água. A diferença entre a potência teórica e a instalada é a potência não aproveitada. Qual é a potência em megawatts não aproveitada em cada unidade geradora de Itaipu? Então, nós precisamos determinar a potência não aproveitada. Mas a questão está nos dizendo que a potência não aproveitada é a diferença entre a potência teórica e a potência instalada. A questão nos fornece alguns dados que nos permite chegar ao cálculo da potência teórica, que é aquela que considera a altura da massa de água represada, o fluxo de cada unidade geradora, leva em conta também o valor do campo gravitacional terrestre e o valor da densidade da água. Além disso, a questão nos trouxe o valor da potência instalada, que para todas as unidades geradoras fornece uma potência de 14.000 megawatts. Então, se para todas as 20 a potência instalada é 14.000 megawatts num total, então para cada unidade geradora, o valor da potência instalada vai ser 14.000 megawatts dividido por 20. Então vamos reunir todas essas informações que a questão nos forneceu. Aqui nós temos a potência total para todas as unidades geradoras. Essa aqui é a potência instalada. Nós temos o fluxo para cada unidade geradora, que é de 690 metros cúbicos por segundo. Nós temos o valor do campo gravitacional terrestre, da densidade da água e da altura da massa de água represada. Então vamos primeiro determinar a potência instalada por unidade geradora. Então, para cada unidade geradora, a potência instalada vai ser quem? Vai ser a potência total dividido pelo número de unidades geradoras. Nesse caso, são 20. Então, a potência instalada era de 14.000 megawatts. Esse valor, dividido por 20, nos fornece o valor de 700 megawatts. Então, a potência instalada por unidade geradora é de 700 megawatts. E a potência teórica nós podemos obtê-la por meio da definição de potência, uma vez que a potência ela é definida como sendo o trabalho realizado por intervalo de tempo. Mas qual é a força que está realizando esse trabalho? A força que está realizando o trabalho é a força gravitacional, uma vez que a energia que é obtida, a energia fornecida da queda d'água, é energia potencial gravitacional. Ou seja, essa energia potencial gravitacional ela será convertida em energia cinética e posteriormente convertida em energia elétrica. Então, a energia, nesse caso, é a energia potencial gravitacional. E essa energia potencial gravitacional, ela é associada à altura, por isso ela é também conhecida como energia das alturas. Nós podemos obtê-la por meio de quem? Por meio do produto entre a massa, o campo gravitacional e a altura. Então, desse modo, se nós calcularmos a potência teórica em função da massa, do campo gravitacional e da altura,
nós podemos chegar à potência teórica em função do fluxo e da densidade da água. Como assim? A massa de água, ela é o produto entre a densidade e o volume. Está aqui. O volume, a variação de volume por intervalo de tempo, ela define o fluxo. Então, V sobre ΔT vai ser φ, que é o fluxo, ou seja, a vazão de água. Portanto, nós vemos que a potência teórica ela pode ser calculada como sendo o produto entre a densidade, o fluxo, o campo gravitacional e a altura. Desse modo, a potência teórica, substituindo todos os valores que a questão nos forneceu, aqui, a potência teórica ela vai ser o produto da densidade, que é 1000 kg por metro cúbico, pelo fluxo, que é de 690 metros cúbicos por segundo, pelo valor da aceleração gravitacional na Terra, que é de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, e pelo valor da altura da massa de água represada, que era de 118,4 metros. Logo, a potência teórica será de 816.960.000 watts, que em megawatts nós podemos obter dividindo esse valor por 1 milhão, que vai fornecer desse modo 816,96 megawatts. A questão nos disse que a potência não aproveitada ela é a diferença entre a potência teórica e a potência instalada por unidade geradora. Então, nesse caso, a potência não aproveitada vai ser a diferença entre 816,96 megawatts e 700 megawatts, fornecendo um valor de 116,96 megawatts. Logo, a potência não aproveitada é de 116,96 megawatts, correspondendo, portanto, à alternativa C. A próxima questão ela envolve o conceito do efeito Doppler e diz o seguinte: uma ambulância A em movimento retilíneo e uniforme se aproxima de um observador O em repouso. A sirene emite um som de frequência constante FA. O desenho ilustra as frentes de onda do som emitido pela ambulância. O observador possui um detector que consegue registrar no esboço de um gráfico a frequência da onda sonora detectada em função do tempo FO de t, antes e depois da passagem da ambulância por ele. Então aqui nós temos uma ambulância, representada aqui pela letra A, se deslocando para a direita, onde aqui nós encontramos o observador. Essa ambulância ela está com a sirene ligada e ela emite um som. Essas frentes de onda elas chegarão ao observador com um comprimento menor se a ambulância estiver indo em direção ao observador. Para um observador, por exemplo, aqui à esquerda, nós veríamos que as frentes de onda elas chegariam também ao observador, porém com um comprimento de onda maior. Desse modo, nós vemos que o efeito Doppler, que está acontecendo nessa situação, nos diz que a frequência medida pelo observador vai ser maior se a ambulância estiver indo em direção ao observador e será menor se a ambulância estiver se afastando do observador. Então, qual gráfico representa a frequência O de t detectada pelo observador? Pois bem, eu trouxe uma situação para ilustrar e facilitar o entendimento. Aqui nós temos o observador. Nós vemos que as frentes de onda chegam ao observador com um comprimento de onda lambda mais curto do que para o observador que estivesse observando a ambulância se afastando dele, pois o comprimento de onda das frentes de onda que chegassem a esse observador
teria um comprimento de onda lambda maior. Esse efeito é denominado de efeito Doppler, que nós podemos definir da seguinte forma. O efeito Doppler é o fenômeno que ocorre com as ondas emitidas ou refletidas por um objeto em movimento com velocidade da fonte VF, nesse caso a ambulância, em relação a um observador com velocidade V0, nesse caso é a velocidade do observador, que a questão nos disse que o observador ele está com a velocidade nula, ou seja, o observador está em repouso. De um modo geral, a frequência aparente f' detectada pelo observador e a frequência real relacionam-se da seguinte forma. A frequência medida pelo observador é igual à frequência real multiplicada pela velocidade do som mais ou menos a velocidade do observador sobre a velocidade do som mais ou menos a velocidade da fonte. Esse sinal de mais ou de menos deverá ser considerado em alguns casos. Por exemplo, quando o observador está se aproximando da fonte, ou vice-versa, aqui no denominador, o sinal que será considerado vai ser o sinal de menos, porque fornecerá um valor menor no denominador e, portanto, o resultado será maior para a frequência. Quando o observador estiver se afastando da fonte, ou a fonte estiver se afastando do observador, aqui no denominador nós consideraremos o sinal de mais. Por quê? Porque no denominador nós teremos um valor maior e, portanto, a frequência medida pelo observador terá um valor menor. Um raciocínio análogo acontece aqui em cima, no momento em que nós estamos considerando os sinais. Aqui nós temos a velocidade do som, que é a velocidade com que as frentes de onda vão chegar no observador. Se o observador estiver se movendo em direção à fonte, nós consideraremos o sinal positivo. Se ele estiver se afastando da fonte, nós consideraremos o sinal negativo. A situação mais típica, ou seja, mais comum, é aquela em que o observador está em repouso, ou seja, ele está com a velocidade V0 nula. Então, nesse caso, a fórmula ficaria bem mais simples. Quando a velocidade dele fosse nula, ou seja, o observador estivesse em repouso, nós desconsideraríamos esse termo aqui em cima. E a frequência medida pelo observador seria o produto entre a frequência real, a velocidade do som dividida pela velocidade do som mais ou menos a velocidade da fonte. Então aqui nós temos a ambulância se aproximando do observador. Nesse caso, o observador está em repouso, então nesse caso aqui nós poderíamos desconsiderar esse termo. Se ele estivesse com uma velocidade diferente de zero e, por exemplo, estivesse indo em direção à fonte, esse sinal aqui seria realmente o de aproximação, ou seja, seria um mais. Então, nesse caso da situação aqui ao lado, ele está em repouso, então eu vou colocar apenas a velocidade do som aqui no numerador. Como a fonte está se aproximando dele, no denominador nós temos o sinal de menos. Aqui, a fonte está se afastando do observador em repouso, então está em repouso. Então eu vou colocar aqui apenas a velocidade do som. E como está se afastando, no denominador nós temos o sinal de mais. Então esse é o efeito Doppler, que diz que a frequência medida pelo observador, ela é diferente da frequência real caso a fonte que está emitindo as ondas sonoras esteja em movimento em relação ao observador. Então, nós observamos uma coisa importante. Eu vou voltar aqui à figura. Aqui nós temos o observador e a frequência está emitindo, ou melhor, e a ambulância está emitindo uma frequência real. Beleza. Essa frequência real ela tem um valor constante e a frequência medida ela tem um valor diferente. Quem está mudando é a frequência medida pelo observador. Quando a ambulância está se aproximando dele,
o comprimento de onda tende a diminuir e, portanto, a frequência tende a aumentar. Por que a frequência tende a aumentar? Porque a velocidade do som, eu vou colocar aqui, velocidade do som, ou seja, a velocidade de propagação da onda, ela é lambda vezes f, ou seja, é o comprimento de onda vezes a frequência. Esse produto aqui sempre vai dar o mesmo resultado para a velocidade do som. Então, se nós diminuirmos o comprimento de onda, a frequência aumenta, para que o produto seja igual. Se nós aumentamos o comprimento de onda, a frequência tende a diminuir, para que o produto forneça o mesmo valor para a velocidade do som. Então, nesse caso, como aqui nós temos um comprimento de onda maior para este observador que observa a ambulância se afastando, então a frequência sonora que ele vai captar vai ter um valor menor. Por quê? Porque quando nós multiplicamos o lambda pelo f, o valor tem que dar um valor constante para a velocidade do som. Logo, nós vemos que a frequência real ela vai ter um valor constante. E logo, quem está mudando é a frequência medida pelo observador. E essa frequência medida, ela é maior do que a frequência real, porque o observador está observando a ambulância se aproximando. No momento em que a ambulância fica emparelhada com o observador, ou seja, no exato momento em que a ambulância está igual à posição do observador, a frequência medida pelo observador é igual à frequência real, ou seja, a frequência FA da ambulância. Porém, quando a ambulância ultrapassa o observador, a frequência da ambulância que é medida, ela começa a diminuir. Então, nós vemos que a frequência real ela é constante em todo o caso. Então, o gráfico que nós devemos considerar é o que a frequência é constante em todos os casos. Como nós podemos ver aqui, a frequência da ambulância é constante em todos os casos. Beleza, então essa informação nós não podemos usar para resolver a questão por completo. Nós temos que observar agora a frequência medida. No gráfico A, nós vemos que a frequência medida ela é maior do que a frequência da ambulância, a frequência real. Depois ela é menor, depois ela volta a ser maior, depois ela volta a ser menor, depois volta a ser maior. Então nós vemos que esse gráfico não pode ser o que representa a situação, porque nós vemos da situação que a frequência ela é maior para o observador, ou seja, a que o observador mede, apenas quando ele observa a ambulância se aproximando. Depois ele vê a frequência diminuindo. Então, ele não observa a frequência aumentando e diminuindo, e aumentando e diminuindo sucessivas vezes. Então, o gráfico A não pode representar a situação. Vamos ver o gráfico B. Aqui nós vemos a frequência realmente real sendo a frequência constante e a frequência medida começa sendo igual à frequência real, depois a frequência medida cresce e diminui. Não. Esse gráfico também não pode representar pelo mesmo motivo, que o observador vê a frequência maior, a frequência medida sendo maior, e depois ela começando a diminuir. Vamos ver aqui. Aqui esse gráfico C diz que a frequência medida é menor do que a frequência real. Não. Como a ambulância está se aproximando, a frequência ela é maior e só começa a ser menor depois que a ambulância se afasta. E aqui o gráfico D. A frequência medida ela é maior do que a frequência real, ok. No momento em que
o observador e a ambulância estão na mesma posição, as frequências são iguais, ok? A frequência medida aqui está sendo igual à frequência real. E depois que a ambulância passa pelo observador e começa a se afastar, a frequência começa a diminuir cada vez mais. Logo, a nossa alternativa correta é a alternativa D. E aqui nós vemos no gráfico da alternativa E que a frequência medida ela é igual à frequência observada, ou melhor, a frequência da ambulância é igual à frequência medida, independentemente do tempo, ou seja, para toda a aproximação e afastamento da ambulância. Então, nesse caso aí, a alternativa E não pode ser. Então, nos sobrou a alternativa E, ou melhor, a alternativa D, e realmente nós vemos que ela é a única que faz sentido, porque a ambulância, quando está se aproximando, vai emitir ondas sonoras com a frequência maior para o observador, e quando ela está se afastando do observador, a frequência captada pelo observador é menor. Então, desse modo, a alternativa correta é a alternativa D. A próxima questão é a questão 54, que diz o seguinte: durante a primeira fase do projeto de uma usina de geração de energia elétrica, os engenheiros da equipe de avaliação de impactos ambientais procuram saber se esse projeto está em acordo com as normas ambientais. A nova planta estará localizada à beira de um rio, cuja temperatura média da água é de 25 graus Celsius, e usará a sua água somente para refrigeração. O projeto pretende que a usina opere com 1,0 MW de potência elétrica e, em razão de restrições técnicas, o dobro dessa potência será dissipada no seu sistema de arrefecimento, na forma de calor. Para atender à resolução número 430 de 13 de maio de 2011, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, com uma ampla margem de segurança, os engenheiros determinaram que a água só poderá ser devolvida, houve um erro aqui de digitação, só poderá ser devolvida ao rio com um aumento de temperatura de, no máximo, 3 graus Celsius em relação à temperatura da água no rio captada pelo sistema de arrefecimento. Considere o calor específico da água igual a 4 kJ por quilograma por grau Celsius. Para atender essa determinação, o valor mínimo do fluxo de água em quilograma por segundo para a refrigeração da água, ou melhor, da usina, deve ser mais próximo de. Então, nós temos que utilizar essas informações para poder determinar qual que deve ser o fluxo de água para que a usina tenha uma refrigeração que esteja de acordo com o que é estabelecido na lei, ou seja, que a temperatura do rio tenha um aumento máximo de 3 graus Celsius. Nós vemos que aqui nós temos que relacionar o fluxo de água à potência. Como assim a potência? A questão nos forneceu potência, a potência da usina. A questão nos forneceu a temperatura e nos forneceu o fluxo de água, ou seja, a vazão de água. Então, nesse caso, nós utilizaremos uma fórmula similar à que utilizamos anteriormente para calcular a potência teórica, com algumas modificações. Vamos vê-las aqui. Então, eu vou reunir aqui os dados que a questão nos trouxe. Nós temos aqui a temperatura da água média, que é de 25 graus Celsius, a potência de operação fornecida, que é de 1 MW,
mas a questão nos diz que a potência dissipada é o dobro da potência de operação, portanto, o dobro de 1 megawatt é 2 megawatts. O aumento da temperatura máxima da água, o aumento da temperatura da água máximo permitido pela lei vai ser de 3 graus Celsius, então nós temos que fazer o nosso cálculo com base nessa variação de temperatura. O calor específico da água fornecido foi de 4 kJ por quilograma por grau Celsius. Eu já converti esse valor para a unidade do Sistema Internacional de Unidades, aqui o quilojoule para o joule, e nós queremos determinar o fluxo, certo? A questão, não sei se ela nos forneceu a densidade, não, mas eu já coloquei aqui, aqui o valor da densidade da água. A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, ou 1000 quilogramas por metros cúbicos, ok? Então, como que nós podemos determinar a potência dissipada? A potência dissipada, ela é a potência que ela é convertida em energia térmica. Como assim? A energia térmica é a energia associada à temperatura. Nesse caso, a energia que está associada à variação de temperatura, nós conhecemos ela como sendo calor sensível, cuja definição, aqui o calor sensível representado pela letra Q, e a definição dele é o produto entre a massa, o calor específico e a variação de temperatura. Como a potência ela é definida como sendo a energia ou realização de trabalho por intervalo de tempo, nós temos que a potência dissipada vai ser a quantidade de calor sensível por intervalo de tempo. Se nós substituirmos a definição do calor específico na expressão da potência dissipada, nós vamos ter mc delta θ sobre delta t. Nós podemos ainda substituir a massa como sendo o produto da densidade pelo volume, uma vez que a densidade é definida como sendo massa por volume. Então, quando nós isolamos a massa, nós obtemos que a massa ela é a densidade vezes o volume. Então, substituindo na expressão, nós vamos ter que a potência dissipada vai ser o produto entre a densidade, o volume, o calor específico, a variação de temperatura, dividido por intervalo de tempo. Sendo que volume por intervalo de tempo vai fornecer o fluxo de água, que é justamente o que nós queremos determinar, o fluxo. Logo, a potência vai estar em função do fluxo. Então, a potência vai ser o produto entre a densidade, o fluxo, o calor específico e o intervalo de temperatura, ou seja, a variação de temperatura. Desse modo, se nós quisermos isolar o fluxo, nós vamos ter que ele é dado como sendo a potência dissipada dividido pela densidade vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Sendo que a densidade que nós temos é de 1000 quilogramas por metro cúbico. Então, se nós fizermos a substituição, nós vamos ter. Vamos lá. A potência dissipada foi de 2 megawatts. Eu vou converter esse valor para watts. Então, vamos lá. 2 vezes 10 elevado à sexta watts. Por quê? Porque 1 watts é igual a 1 milhão de watts. Desse modo, nós temos aqui 1 megawatt correspondendo a 1 milhão de watts. 10 a sexta vezes watts. Ok. A densidade, eu já substituí aqui no denominador, que foi de 1000 kg por metro cúbico. O calor específico, eu coloquei ele como sendo em unidade de joule por quilograma por grau Celsius.
Então, nós temos aqui 4 vezes 10 ao cubo, vezes 3. Esse 3 é o intervalo de temperatura, a variação de temperatura. Aqui 3 graus Celsius, eu inseri no denominador. E fazendo aqui o produto, nós vamos ter 2 vezes 10 à sexta sobre, vamos lá, 10 ao cubo vezes 4 vezes 10 ao cubo vezes 3. O que não for potência de base 10, nós multiplicamos aqui no denominador. 4 vezes 3, 12. E o que for potência de base 10, nós aplicamos a propriedade das potências de base 10. 10 ao cubo vezes 10 ao cubo. Nós repetimos a base e somamos os expoentes, porque é um produto de potências de base 10. Então vai ficar 10, que é a base que nós repetimos, e os expoentes que nós somamos são 3 mais 3. 3 mais 3, 6. Mas nós temos 10 à sexta no numerador. E temos agora 10 à sexta no denominador. Nós podemos cancelar as potências de base 10, sobrando apenas quem? 2 sobre 12. 2 sobre 12 é o mesmo que 1/6, se nós simplificamos para uma fração irredutível. E se nós dividirmos 1 por 6, nós vamos obter uma dízima periódica. 0,16, 16, 16 e assim sucessivamente. Mas nós podemos arredondar esse valor. Ou melhor, se nós dividimos 1 por 6, o resultado é 0,16. Vamos lá, acho que é 0,16 616, 16, 16. É uma dízima periódica que, quando nós arredondamos, é em torno de 0,167 metros cúbicos por segundo. Mas esse fluxo está em metro cúbico por segundo, sendo que a questão nos pediu em quê? A questão nos pediu em quilograma por segundo. Então nós podemos fazer a conversão do fluxo de metro cúbico por segundo para quilograma por segundo, simplesmente multiplicando esse resultado obtido pela densidade da água. Mas a densidade da água é quanto? A densidade da água é 1000 kg por metro cúbico. Então, quando nós multiplicamos 0,167 metro cúbico por segundo por 1000, nós vamos obter quem? Vamos lá. 1000 vezes 0,167. Nós podemos anular um zero da direita do 1000 com um zero da esquerda do 0,167. Então, aqui nós ficamos com 1,67 vezes 100. Nós podemos repetir o processo, anular outro zero da direita do 1 e andar a vírgula uma casa para a direita do 1,67. Então, vai ficar 16,7 vezes 10. Se repetirmos o processo anulando um zero da frente do 1 andando uma casa para a direita do 16,7, nós vamos ter 167 vezes 1. 167 vezes 1 é o mesmo que 167. Então, o fluxo em quilogramas por segundo vai ser 167 quilogramas por segundo, correspondendo à alternativa C. A próxima questão é a questão 55 e diz o seguinte: a figura 1 apresenta o gráfico da intensidade em decibéis da onda sonora emitida por um alto-falante que está em repouso e medida por um microfone em função da frequência da onda para diferentes distâncias: 3 mm, 25 mm, 51 mm e 60 mm. A figura 2 apresenta um diagrama com a indicação das diversas faixas do espectro de frequência sonora para o modelo de alto-falante utilizado nesse experimento. Então aqui nós temos duas figuras, a figura 1 e a figura 2. Aqui nós vemos o comportamento da intensidade sonora para diferentes distâncias. E aqui as frequências que são correspondentes a essas intensidades sonoras.
Então nós vemos que para 3 milímetros o comportamento da intensidade sonora pela frequência é essa primeira curva aqui. Para 25 milímetros nós temos esta segunda curva. Para 51 milímetros nós temos esta terceira curva. E para 60 milímetros esta quarta curva. Nós vemos que o comportamento desses gráficos, eles realmente são distintos para diferentes distâncias. A figura 2, ela nos traz algumas faixas do espectro de frequência sonora, que são de 20 a 63 Hz, nós temos uma frequência subgrave. Entre 63 e 250 nós temos uma frequência grave. Entre 250 e 640 nós temos uma média baixa. Entre 640 e 2,5 kHz nós temos uma frequência média. A média alta é entre 2,5 kHz e 5 kHz. E a frequência aguda é entre 5 kHz e 20 kHz. Então, nós temos que combinar essas duas figuras para responder o que a questão quer, que é justamente o seguinte: relacionando as informações presentes nas figuras 1 e 2, como a intensidade sonora percebida é afetada pelo aumento da distância do microfone ao alto-falante. Nós temos que dizer se a frequência, ou melhor, a intensidade sonora, como ela é afetada pelo aumento da distância do microfone ao alto-falante. Pois nós vemos que para diferentes distâncias do microfone ao alto-falante, nós observamos diferentes comportamentos da intensidade sonora. Ok? Então nós podemos considerar o seguinte: nós podemos pegar esses intervalos aqui de frequências, essas faixas de frequência, e considerá-las elas aqui e vermos quais delas nós temos um comportamento da intensidade sonora mais distinto. Ou seja, nós, por meio dessas faixas de frequências, nós vemos em qual dessas faixas o comportamento da intensidade sonora teve uma mudança bastante expressiva. Então nós temos que descobrir justamente o que? Como a intensidade sonora ela é percebida e afetada pelo aumento da distância. Como há essa mudança. Eu editei essas duas imagens, considerando o espectro das faixas de frequência, e a imagem resultante se tornou esta, onde nós vemos que entre 20 e 51 nós temos a frequência subgrave. Aqui eu coloquei a legenda colorida para facilitar. Então aqui nós vemos que nessa faixa aqui nós temos a frequência subgrave, posteriormente nós temos a frequência grave, posteriormente nós temos a média baixa, a média alta e a aguda. Nós vemos que a partir da frequência média alta, um pouco assim da média já, o finalzinho da média e a partir da média alta, nós vemos que todas as intensidades sonoras para cada distância teve um comportamento similar, certo? Se na alternativa perguntar se todas elas tiveram o mesmo comportamento, aí nós dizemos que esta é a alternativa correta. Porém, nós vemos também que, inicialmente, para as faixas de frequência subgrave e grave, o aumento da distância ocasionou o quê? Uma diminuição da intensidade sonora. Então, nós observamos que o aumento da distância ele afetou a intensidade sonora de maneira mais expressiva para baixas frequências. Então, quanto menor foi a frequência, ou seja, subgrave e grave, nós observamos que a intensidade sonora diminuiu com o aumento da distância. E que
a partir de uma frequência média, alta e aguda, o comportamento foi similar para todas as distâncias consideradas, certo? Então vamos ver as alternativas e ver quais delas se encaixam com o que nós interpretamos aqui do gráfico. Então, está dizendo que o aumento da distância do microfone ao alto-falante afetou a intensidade sonora da seguinte forma: aumentou na faixa das frequências médias. Vamos ver se aumentou na faixa das frequências médias. As frequências médias são aqui em média baixa, média e média alta. Vamos ver se aumentou. Vamos lá, média baixa aumentou apenas para 60 milímetros. Para as demais, para a de 51 milímetros nem aumentou nem diminuiu. E para a de 25 e de 3 milímetros diminuiu. Então não aumentou. A alternativa A está incorreta. Vamos ver a alternativa B. Diminui na faixa das frequências agudas. Vamos na frequência aguda. Vamos lá. Diminuiu na faixa das frequências agudas. Mas isso não é porque a distância aumentou, porque para todas elas a distância forneceu um comportamento similar a partir da frequência média alta. Então nós vemos que alterando a distância não alterou o comportamento da intensidade sonora com a frequência. Realmente diminuiu, mas não foi porque aumentou a distância. O aumento da distância não afetou a intensidade sonora a partir da frequência média alta. Então a alternativa B está incorreta. Alternativa C. Diminui a faixa das frequências graves. Vamos ver se diminuiu na faixa das frequências graves. Aqui nós temos a subgrave e a grave. Nós vemos que realmente todas elas diminuíram. A grave aqui, a subgrave é a vermelha e a laranja é a grave. Então nós vemos que em todos os casos aqui realmente diminuiu. E eles tiveram comportamentos distintos. Então a alternativa correta é a alternativa C. Vamos ver se a D e a E realmente estão incorretas. Está dizendo que aumenta na faixa das frequências médias altas. Vamos ver? Média alta. Vamos lá, média alta é o verde. Isso, aumentou. Mas não foi porque houve o aumento da distância. Como nós vemos aqui, a partir dessa faixa de frequência, o comportamento de todas as curvas da intensidade sonora foi similar. Então não foi porque aumentou a distância. E a alternativa E diz: aumenta na faixa das frequências médias baixas. Vamos ver? Frequência média baixa é amarelo. Só teve um aumento para a distância de 60 milímetros. Para as demais houve diminuição para a de 3 milímetros e a de 25 milímetros. E não houve nem aumento e nem diminuição para a de 51 milímetros. Então realmente a alternativa correta é a alternativa C. Diminui na faixa das frequências graves. Então pessoal, para que a aula não fique muito extensa, nós finalizaremos agora e espero ver vocês na próxima aula de resolução de questões. Abraço.